Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é dia de falarmos sobre A Torre Negra, mais especificamente sobre a adaptação de 2017 dos livros de Stephen King. Sejam todos muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras do meu Brasil. Hoje é dia de falarmos sobre uma adaptação de Stephen King que é, no mínimo, eu disse no mínimo, polêmica. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Estamos falando, é claro, de uma das sagas mais emocionantes da cultura popular contemporânea e uma das sagas mais queridas pelo universo de fãs de Stephen King, A Torre Negra. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o filme de 2017, estrelado por Idris Elba no papel do pistoleiro Roland e por Matthew McConaughey no papel do Homem de Preto. Eu já falei sobre A Torre Negra em outros dois vídeos desse canal. Em um deles eu falei um pouquinho mais sobre as influências que o King teve para escrever A Torre, falei sobre o Homem de Preto, quando a gente falou sobre The Dark Man, o livro da Dark Side Books. No outro vídeo eu falei um pouco mais sobre a série que adaptaria a série de livros para TV pelos serviços de streaming da Amazon, que infelizmente foi cancelada. Então se você quiser ver um pouquinho mais sobre esses dois vídeos, dá uma olhada aqui nos cards, eu vou deixar o link para você estar assistindo antes de vocês assistirem esse daqui por completo. Agora eu nem vou pedir mais para vocês curtirem esse vídeo, nem para compartilharem, nem nada, não. Vamos direto pro vídeo. Não, mentira, vou pedir sim. Por gentileza, curte aí, compartilha, porque ajuda bastante o canal. Agora sim, sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos para o vídeo de hoje. The Dark Tower, adaptação homônima de Stephen King, dirigida por Nicolas Jarcel em 2017, conta a história de Roland Deschain, um pistoleiro que percorre o mundo em busca da Torre Negra, eixo de todo tempo e espaço, que está prestes a ser destruída pelo vilão conhecido como o Homem de Preto. Cabe a Roland impedir o vilão e salvar o mundo do total colapso e das forças do mal que ameaçam destruir nossa Terra constantemente. Durante muito tempo eu pensei se eu gravaria ou não esse vídeo, se eu deveria ou não mexer nesse verdadeiro vespeiro que se tornou, que acabou se tornando A Torre Negra. E no fim eu acabei decidindo que vocês merecem a minha opinião sincera sobre esse filme, então vamos lá. Bom, esse vídeo vai ser dividido em três partes. Na primeira parte eu vou falar um pouquinho mais sobre as minhas reações positivas ao filme, sobre aquilo que eu gostei do filme. Sim, elas existem, eu gostei de algumas coisas, por incrível que pareça. Na segunda parte eu vou falar um pouquinho mais sobre as coisas que eu não gostei no filme. Preparem-se, porque a lista é grande. E na terceira parte eu vou falar um pouquinho mais sobre os easter eggs ou as referências que o filme apresenta. Bom, então vamos lá, vamos para as coisas que eu gostei. As primeiras delas foram os efeitos especiais e os efeitos práticos do filme. Os Tarrens trocando de pele, as lúminas, o guardião do portal da casa que o Jake enfrenta lá no início. Enfim, tudo muito realista, tudo muito convincente, tudo muito bem feito. Então, efeitos especiais e práticos, ponto positivo para vocês. Eu gostei dos efeitos especiais. Outro ponto positivo que eu achei no filme foram as ambientações, as locações do filme. Elas estão simplesmente fantásticas. O deserto de Mojave, as florestas, o próprio mundo médio, embora o mundo médio tenha aparecido muito pouco, quase não tenha aparecido, na verdade, nesse filme, mas o pouco que apareceu me agradou bastante. A cidade de Nova York foi muito bem ambientada, enfim, eu gostei muito da ambientação desse filme, foi um dos pontos positivos. Então anotem aí mais um ponto positivo. Outro ponto que eu gostei bastante foram as referências aos outros trabalhos do Stephen King que a gente encontra no filme. O livro ele também é repleto de referências, então a gente vê personagens que aparecem em outras histórias, nós vemos cenários que a gente visita em outras histórias, menções a outros livros de Stephen King nos livros da Torre Negra, e isso tudo é muito bem abordado no filme também. Nós temos diversas referências e elas são tão legais que eu separei uma partezinha desse vídeo só pra gente falar um pouquinho mais sobre elas. Outro ponto positivo que eu achei do filme foi a atuação do Idris Elba como pistoleiro, porque o Roland que o Idris Elba entregou foi muito fiel àquilo que eu imaginava, aquilo que eu acreditava que era o Roland no livro. Não estou falando necessariamente de aparência física, mas sim dos trejeitos do pistoleiro, do olhar do pistoleiro. Ele tem a alma do pistoleiro, né? A habilidade do Roland em recarregar as armas de maneira muito ágil. Isso foi muito bem abordado no filme. Então Idris Elba como Roland Deschain ficou show de bola.
Tem alguns momentos no filme também que são momentos icônicos, momentos que aparecem no livro e que me empolgaram bastante. Eu achei isso muito legal, eu gostei muito de ver isso no filme. Tem um momento do filme, por exemplo, que o Roland cita o mantra dos pistoleiros, por exemplo, aquele clássico "eu não mato com a arma, eu mato com o coração", essa coisa toda. Tem outro momento desses que eu achei bastante interessante, que é quando o Jake começa a desenhar aquele mapa com os 12 feixes no chão que a gente encontra no livro também, que é muito legal. Mas foi só até aí também, porque depois vieram os pontos negativos, né, que são os pontos que nós vamos falar agora. Bom, para início de conversa, a gente tem uma diferença crucial do livro para a série. Não estou falando que o livro ele precise ser exatamente como é a série, até porque se a gente quisesse que fosse assim, a gente leria o livro e não veria a série. Adaptações literais geralmente são sem graça, então a adaptação ela precisa ter o toque a mais do diretor, precisa ter uma visão um pouco diferenciada daquela visão do livro, pelo menos na minha opinião. Mas acontece que os produtores da Torre Negra e a direção da Torre Negra, acho que eles meio que exageraram nesse sentido, eles colocaram demais a visão deles nesse filme. Para início de conversa, a Torre é sobre o Roland. O livro da Torre Negra é sobre o Roland e sua busca incansável pela Torre Negra, blá blá blá, blá blá blá, essa coisa toda. O filme não segue essa mesma premissa. O filme não é necessariamente sobre o Roland, mas sobre o Jake, que no livro é um personagem secundário. Não necessariamente secundário, ele é um personagem muito importante, né, para a construção do enredo e tudo mais. Mas o livro em si não é sobre ele, é sobre o Roland, como nós falamos anteriormente. O que não acontece nessa adaptação? A adaptação é focada principalmente no Jake e nos sonhos obscuros que ele está tendo lá com o Homem de Preto e com aquele pistoleiro que vive lá em outro universo. Quando uma adaptação mantém a essência do livro, em geral a adaptação acaba sendo boa. Quando a adaptação tira um pouco dessa essência, aí realmente a gente tem uma coisa que é um pouquinho complicada. O mesmo aconteceu com o Iluminado, do Stanley Kubrick, por exemplo. Ficou um filme ótimo de terror, mas como adaptação é uma porcaria, porque ele perdeu muito da essência quando o Kubrick resolveu mudar muitas coisas no filme e colocar a cara dele. Colocar demais a cara dele, no caso. Então, recapitulando, não que o Jake não seja um personagem importante na Torre Negra. Ele é um personagem muito importante para o desenvolvimento da história. Mas acontece que a Torre não é sobre o Jake. A Torre é sobre o Roland. E esse foi o primeiro pecado que eu achei no filme. Sem contar que a atuação do garotinho que interpretou o Jake, se eu não me engano o nome dele é Taylor, alguma coisa, não me recordo muito bem, mas a atuação dele foi completamente desmotivada, foi uma atuação fria, uma atuação sem alma, sem coração. Eles ainda tentaram criar uma conexão emocional muito mais forte entre o Jake e o telespectador, dando inclusive mais tempo pro Jake de tela, mais tempo inclusive que o próprio Roland, que deveria ser o personagem principal da história. Mas no final das contas isso não deu muito certo, a química do garoto não bateu muito, eu acho que não funcionou muito nesse aspecto. Eu não consegui sentir empatia pelo Jake, pelo menos pelo Jake do filme, porque o Jake do livro tá lá, intocável, bonitinho no cantinho dele. Mas pelo Jake do filme eu não senti empatia nenhuma, mesmo que toda a trama tenha sido construída com base na história dele. Uma questão, por exemplo, do pai dele, que morreu no incêndio, do padrasto malvado que fica maltratando ele. Aliás, clichêzinho mais besta esse do padrasto malvado, hein? São coisas que não existem no livro, que foram mudadas, mas que não pegaram, não funcionaram. Pelo menos não pra mim, não sei pra vocês. A obsessão do Roland, que é tão falada no livro e com a qual ele precisa aprender tanto a lidar durante a história dele, durante o decorrer de todo o processo de amadurecimento do personagem dele, acabou que foi substituída no filme por uma noção vaga, por uma noção insípida daquilo que realmente deveria ser a busca do Roland pela Torre Negra. Então o Roland do livro, ele é motivado por chegar até na Torre Negra e consertar as coisas. O Roland do filme é motivado pela vingança. Ah, idiota, mas o Homem de Preto matou o pai dele, é claro que ele ia procurar por vingança. E eis aqui outro grave problema desse filme, que é a caracterização dos personagens. Se você lê o livro, você sabe quem são os pistoleiros. Eles são figuras grandiosas, figuras imponentes, são figuras quase que míticas, que carregam seus revólveres de cabos de sândalo na cintura. São verdadeiros heróis do mundo médio, reverenciados por onde passam, reconhecidos e temidos por onde passam. Até mesmo depois de todo mundo pensar que eles deixaram de existir, de todo mundo pensar que os pistoleiros foram extintos. O Steven Deschain, que é o pai do Roland, ele foi um desses pistoleiros, um dos maiores pistoleiros que o mundo médio já teve. Ele era o senhor de Gilead, que é a cidadezinha principal, né, lá do baronato onde os pistoleiros moram. Ele foi o 29º
nono da linhagem do Eld, do próprio Arthur Eld, aquele Arthur das lendas arturianas, da Tábua Redonda e tudo mais. Ou seja, ele era um verdadeiro... Ele era um cara bom. Ele era o cara. Acontece que no filme, ele, o Steve, aparece uma única vez e é justamente na cena em que ele é morto pelo Homem de Preto, com uma única palavra. Então o maior de todos os pistoleiros, até então o Roland ainda não era um pistoleiro, né? Ele era mais um aprendiz de pistoleiro, digamos assim. O maior de todos os pistoleiros foi morto com uma única palavra de um feiticeiro. Por mais que o Homem de Preto seja fodão, e ele é fodão, nós sabemos disso, mas ele não mata o Steven com uma única palavra. É até uma heresia a gente pensar que o maior pistoleiro de todo ia morrer de maneira tão ridícula, de maneira tão simples, de maneira tão fútil. Eu fico puto com uma coisa dessa, eu fico putaço com uma coisa dessa. Deixa eu falar aqui que eu tô até suando aqui, de tão puto que eu tô. Acontece que se a morte do Steve foi no mínimo bizarra, o que a gente pode dizer de um Homem de Preto que é capaz de parar balas e de matar pessoas com uma única palavra? De matar o maior dos pistoleiros com uma única palavra. O Matthew McConaughey, que é o ator que interpretou o Homem de Preto nessa adaptação, ele bem que tentou. Mas a impressão que eu tive, no final das contas, é que o Homem de Preto dele não passou de uma visão caricata de um mago qualquer. E embora ele consiga expressar, na maioria das vezes, a natureza essencialmente má do Homem de Preto, a maior parte dos diálogos que ele tem, por exemplo, são sofríveis. Além, é claro, daqueles maneirismos exagerados dele, sabe? Daqueles... vira pra cá, vira a mão pra cá, isso aqui lá, papapá. Esses maneirismos, eles acabam dando um ar muito mais cômico pro personagem do que trágico. A batalha final do Roland com ele gesticulando, mexendo com vida, aquela coisa toda, cara, me deu mais vontade de rir do que me deu tensão, do que me deixou apreensivo. E por último, mas não menos importante, nós temos ainda o fato da trama se passar, do desenrolar da trama, se passar de maneira muito rápida. Você tem ali uma série de informações que são jogadas a todo momento em cima do espectador, e aquele espectador que não conhece a obra original, que nunca teve acesso aos livros da Torre Negra, com certeza vai acabar completamente perdido naquele universo exagerado de informações. Tentaram sintetizar muita coisa dos livros no filme em um pouco espaço, em um pouco período de tempo. A impressão que eu tive foi que foi um filme feito exclusivamente como fanservice. Foi um filme que foi feito para os fãs e que as pessoas que nunca assistiram foram meio que deixadas ali de lado. Houve, é claro, uma introdução rápida sobre a torre, o que é e tudo mais, o que ela representa, mas nada que fosse satisfatório, nada que fosse complexo o suficiente para chamar a atenção de quem não é leitor da Torre Negra. Você tem ali personagens que foram criados especificamente pro filme, mas que no final da história acabaram se mostrando completamente irrelevantes para o desenrolar da trama. Enquanto que outros personagens de importância crucial para o desenvolvimento da história acabaram sendo esquecidos. A gente não tem ali, por exemplo, o Ed, nós não temos a Susana, nós não temos o Oi. Cara, como é que você faz um filme da Torre Negra e deixa de fora o personagem mais legal de todos? Além, é claro, do fato de que o próprio mundo médio não foi explorado. Eu entendi o que o diretor quis fazer, mas não concordei. Não como leitor, mas como consumidor de um produto de entretenimento. Como filme, eu diria que ele é passável. Eu diria que ele receberia uma nota mediana como um filme de ação. Como adaptação, está excluído da minha lista de melhores adaptações. A Torre Negra é um filme para a sessão da tarde, um blockbuster para você se divertir. E essa não é a proposta da série de livros. A proposta da série de livros é ser uma coisa épica, uma coisa do nível do Senhor dos Anéis, uma coisa grandiosa. E, infelizmente, essa grandiosidade não conseguiu transpassar as folhas dos livros para a TV. Apesar de todos os defeitos, esse filme tem uma coisa muito legal que eu já falei anteriormente, que são os easter eggs e as referências ao universo da Torre Negra e aos outros livros de Stephen King. Eles estão muito presentes no filme e eu separei alguns aqui para vocês conferirem. Logo no início do filme, nós temos, por exemplo, uma cena que mostra as crianças que foram raptadas pelo Homem de Preto. Nessa cena, nós nos deparamos com duas garotinhas que são muito parecidas com as duas garotinhas do filme O Iluminado, do Stanley Kubrick. Nessa mesma cena, nós ainda nos deparamos com o número 19, que foi rabiscado em uma das casas
e no chão, pelas crianças que estão ali naquele momento brincando e se divertindo. Mais adiante no filme nós vemos o número 19, que é muito importante para a história da Torre Negra, aparecer mais uma vez, mas agora na parede do Jake, em um daqueles desenhos que ele faz enquanto ele sonha com o Homem de Preto, com a Torre Negra e tudo mais. Em um determinado momento do filme nós vemos uma aparição muito especial. Estamos falando de Henry Bowers, aquele valentão do filme A Coisa. Ele aparece levando uma surra de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jake. É óbvio que nós não temos a confirmação de que se trata do Henry naquela cena, mas o ator que interpreta ele é o mesmo ator que interpreta o personagem do Henry no filme It, A Coisa. Em um determinado trecho do filme, quando o Jake está conversando com o seu psicólogo, acontece um chamado Feishemoto, que é um terremoto que acontece no mundo médio, mas que acaba reverberando no universo normal, no nosso universo regular. Enquanto acontece esse terremoto, nós vemos um retrato do Overlook Hotel, uma foto do Overlook Hotel em cima da mesa do psicólogo do Jake. Logo em seguida, quando o Jake está indo para casa, atravessando a rua, observando os transeuntes e tudo mais, a gente acaba se deparando com um certo São Bernardo passeando ali na rua. Tem um determinado trecho do filme que o Jake está conversando com um amigo e esse amigo dele está brincando lá no quarto dele com um carrinho. Quando a câmera foca esse carrinho, nós acabamos vendo que é um certo Plymouth Fury, que a gente conhece de outra adaptação do Stephen King. Em um determinado momento do filme, nós vemos o Roland abrindo uma porta e se deparando de cara com um cartaz da Rita Hayworth, o mesmo cartaz que o Andy do Frasier usa no filme Um Sonho de Liberdade, para esconder o buraco que ele faz para escapar da prisão. Em um dos portais que os personagens atravessam no decorrer do filme, está escrito o número 1408. Trata-se, é claro, de uma referência ao filme 1408, estrelado pelo John Cusack e o Samuel L. Jackson, e baseado no conto 1408 do livro Tudo é Eventual. E este foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Eu fiquei um tempinho aí sem gravar alguns vídeos, por questão de férias. Professor de férias já viu, Professor de férias tem que aproveitar. Mas espero realmente que vocês tenham gostado. E se quiserem saber um pouquinho mais sobre Stephen King, sobre sua vida e obra, recomendo a visita ao nosso site, stephenking.com.br. Lá vocês vão encontrar dicas de livros, resenhas, curiosidades, matérias especiais, enfim, um conteúdo bem vasto, um conteúdo que está sendo alimentado aí desde 2011, que é quando o site existe. Fica também o convite para conhecerem as nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, através do endereço twitter.com/StephenKing_BR e também no Instagram, instagram.com/StephenKing_BR. No mais, desejo a todos longos dias e belas noites.